Fala, nação! E a mídia esportiva continua repercutindo o 3-1 do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, hein? Elogiando muito o Filipe Luís. É isso aí, imprensa tá de boca aberta com o trabalho do Filipe Luís no Flamengo, hein? Tá chegando aqui agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto que fortalece e comente aqui o que você está achando. Qual vai ser o placar do jogo de semana que vem lá em BH? Créditos a ESPN, hein? Bora pro vídeo! Aí, gente, números ainda curtos do Filipe Luís no comando técnico do time principal do Flamengo. São 4 vitórias, 2 empates e a derrota no Fla-Flu, um aproveitamento de quase 67%. O time fez 11 gols nesses 7 jogos com o Filipe Luís, média pouco superior a 1,5 por partida, e sofreu 6 menos de 1 gol por jogo, 0,86. Eu queria saber dozinho, na verdade, uma análise desse comecinho de trabalho do Filipe como treinador de verdade de time adulto, de time profissional, com o detalhe da escalação do jogo de hoje. O Everton Araújo, menino, começando uma final de campeonato, não deixa de ser um ato de coragem, né, Zinho? Muita coragem. Mas passa muito. Ele é um treinador jovem, mas muito experiente para o Flamengo. O fã de esporte vai entender o que eu estou falando. Ele é o primeiro trabalho dele. Só que ele está trabalhando no time que ele jogou os últimos 3, 4 anos da carreira dele e trabalhou com essa molecada da base. O Everton trabalhou com ele o ano passado na base. O Everton e outros jogadores. Matheus Gonçalves. Então, assim, isso facilita. Ele conhece o atleta, sabe do potencial, e eu gostei muito do que ele fala, né? Não tem idade, não tem experiência, vale muito para o momento do jogo. Ele poderia colocar o Fabrício Bruno de zagueiro e adiantar o Léo Ortiz para ser o zagueiro, para ser o volante, né? Mas ele, por confiar no garoto, e acredita que esse passe longo do Léo Ortiz, nessa saída de bola lá de trás, sabendo que o Atlético ia baixar as linhas, já estava com uma linha de 3 e que sem a bola, quando entrasse no seu campo, teria uma linha de 5 jogadores, mais 4, só o Hulk um pouquinho mais à frente, teria muita dificuldade. Então, no momento que o Atlético saía para o jogo, criava-se um espaço, ele foi ousado de ter 2 jogadores de velocidade pelo lado, né? Ele abriu mão de colocar mais um volante ao lado do Everton Araújo mesmo, ou o Léo Ortiz junto com o Everton, e adiantar o Gerson para ser aquele meia pelo lado direito, que é o que estava acontecendo muito no posicionamento do Gerson. Não, ele traz o Gerson para ser um segundo, mas com a bola vira um meia, perto do Arrascaeta, mas foi um ato de coragem, uma decisão. Ele apostou, jogo em casa, tenho a minha torcida e tenho que fazer o resultado aqui. Eu tenho que levar algum tipo de vantagem para Minas, porque eu concordo com ele. O time do Atlético é um dos melhores times do Brasil. Tem um elenco poderosíssimo. Você vê que as mexidas do Milito melhoraram o Atlético e fizeram o Atlético igualar o jogo no segundo tempo. Então, o Filipe Luís, jovem treinador, mas pela experiência que ele tem dentro do clube e conhecer os atletas que ele tem, a característica de cada um, e um cara muito estudioso, muito ligado naquilo que ele pretende, ele conversa, ele coloca para os atletas, passa a ideia, convence os jogadores de fazer, e aí, como ele disse, o mérito é dos jogadores depois, dentro de campo, de executar. Mas acho que o trabalho dele é aquela coisa, né? Ganhou de 3-1, deu tudo certo. Infelizmente, o futebol tem isso, né, gente? Se de repente o Flamengo não consegue a vitória, poderia vir, poxa, mas colocou o garoto na decisão, poderia preencher mais o meio campo, começou muito, se expôs muito. Então, eu gosto muito de elogiar, não só quando dá certo, mas entendendo o que ele tem de ideia para o jogo. Independente do resultado, a ideia dele para o jogo
Tanto é que durante a semana eu falei dessa possibilidade, eu dei essa opinião de ter 2 homens abertos para espaçar o time do Atlético, que tem uma defesa muito forte. E o Felipe Luiz foi muito feliz com essas opções dele. Zé, eu queria que você falasse um pouco do começo do Felipe no Flamengo e ali, bem da tua área, do teu pedaço, da tua posição, do Everton Araújo, que hoje, aos 21 anos, foi titular no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Sobre o Everton, eu já tinha visto ele em outros jogos, tem uma força muito grande. Tem um lance numa partida, eu não lembro, porque a gente tem que assistir muitos jogos, mas esse lance me marcou bastante, que ele pega a bola no meio campo, ele carrega até a área, aí ele faz uma jogada de futsal, que é passa a bola por cima, tira a bola, né, dribla 2 jogadores, eu acho que, se não me engano, vem um outro jogador e faz um gol, né, mas a jogada inteirinha foi dele. Eu acho que o que o Felipe falou é muito sobre o que o Zinho disse também, e é o dia a dia, né? O dia a dia. Eu tive 16 anos também, e eu tive 10 dias não, eu tive uma semana para convencer o Márcio Araújo, que hoje voltou aqui ao São Paulo, né, nas categorias de base. Eu tive uma semana para convencer o Márcio Araújo para que ele pudesse me indicar ao Mário Sérgio. Porque se não fosse o seu Márcio Araújo, eu provavelmente não estaria aqui. Você pediu para o Márcio? Não. Convencer no campo. Convencer no campo, que eu falo, né? Porque eu era juvenil, treinava no Júnior, mas não tinha jogado em uma partida. Joguei uma partida contra a Ponte Preta, porque o Mário assumiu, e aí os jogadores que jogavam no Júnior subiram para o profissional, para o Mário poder observar esses jogadores. Isso foi num sábado. No outro sábado, esses jogadores que subiram desceram para jogar no Júnior, e o Márcio Araújo, pela partida que eu fiz contra a Ponte Preta, me manteve na equipe titular contra o Santo André, e na segunda-feira ele me indicou ao Mário Sérgio. Então, ou seja, foram 2 jogos e uma semana de treinamentos. O Felipe, eu acho que ele está se baseando muito naquilo que ele já conhece o Everton durante a passagem dele nas categorias de base. No 17 e o 20. E o dia a dia. O dia a dia, você percebe no dia a dia também como o menino se encontra. Só que aí tem muita, eu acho que, não sei se o Zinho provavelmente passou por isso, e aí, por favor, vovozinho, não me leve a mal, mas assim, o Zinho jogou com jogadores importantíssimos, 86, 87, eu sei porque eu via isso. Jogadores que eram mais velhos, jogou com o Zico. Provavelmente o Zico deve ter chegado ao lado do Zinho e falou assim: Zinho, se tiver algum problema, joga a bola em mim. Não tem problema, eu estou do seu lado aqui. Fica tranquilo. Provavelmente deve ter acontecido isso, porque comigo aconteceu. E eu tenho certeza... O Gerson provavelmente fez isso com ele. Eu ia falar isso. Provavelmente o Gerson falou isso com ele. Provavelmente, sabe, os outros jogadores também. Vem cá, calma, garoto. Joga a bola pra mim aqui. O próprio Léo Ortiz, sabe, esses jogadores mais velhos, mais experientes, o próprio Alexandro, devem ter falado com ele em determinados momentos, ou no dia a dia. Entendeu? Por exemplo, eu tive o Marcelinho Paulista, Marques, Zé, tá difícil, faz o simples, pega a bola e toca de lado. Tá difícil, toca de lado. Eu tô aqui do lado, vamos tocando a bola que a gente leva isso. Então, o dia a dia com esses caras e o treinador conhecendo e percebendo o comportamento do jogador, o jogador, não, eu confio nesse cara, ele vai jogar. E aí é o que ele falou, não importa a idade, não importa o momento, ele vai jogar porque eu confio no jogador. E o Everton tem feito boas partidas. Em algumas ocasiões, mas os erros são erros de evolução ainda, porque ele pulou algumas etapas, e é uma coisa natural. E sobre o Felipe já era treinador dentro de campo, quando jogava. Então isso facilita. Eu acho que o grande desafio... Isso aí era nítido, a gente via o Felipe já dando os seus pitacos quando jogava nesse time do Flamengo, né? Então realmente o Felipe já era treinador atuando. Do Felipe agora, no Flamengo especificamente, é o que aconteceu hoje com o Gabigol, que é colocar realmente essa realidade. Olha, hoje eu estou como treinador, hoje acabou o jogo. Deixar a hierarquia clara. Deixar bem claro. Esse é o grande desafio do Felipe no Flamengo. Taticamente, eu acho que é uma coisa natural que ele vai evoluindo. Ele é bom jogador, bom treinador. Ele quando jogava, todo mundo vai lembrar aqui, ele não era um cara de velocidade. Ele não era um cara de ficar correndo, mas era o cara que participava o tempo todo por dentro na construção das jogadas, até na seleção. Na seleção ele fazia isso, era importantíssimo, o cara vinha por dentro, tanto que é a maior dúvida, né? Por que tirou para jogar contra a Bélgica, era o Felipe que tinha que jogar e tal. Então assim, eu acho que ele tem tudo para dar certo em relação a ser um grande treinador, eu não tenho dúvida alguma. Agora, Mauro, o Zé acabou de falar, né?
O garoto, ele precisa errar mesmo para evoluir, faz parte do processo, como as pessoas falam hoje em dia. E o Wesley talvez seja, no time do Flamengo, a maior prova disso, né? A torcida pegava no pé, ainda muito moleque, teve muito perto, não foi por um detalhezinho de ir para a Atalanta na Itália, nem era para estar no Flamengo. Sim. Isso acontece também, né? O destino no futebol. Caprichos do futebol. Sim, caprichos do futebol. Hoje, esse capricho foi muito favorável ao Flamengo. Ele foi uma peça-chave nessa engrenagem do time do Felipe Luiz e pode até pensar em alçar voos mais altos, né? Eu acho que sim, o Felipe deu uma indicação disso aí na entrevista, né? Estão falando que é para amanhã, para depois, mas a gente questiona o Danilo na seleção. Sim. O lateral construtor, assim como o Felipe Luiz, que é o lateral construtorzinho, e o professor Osório, aquele que passou pelo São Paulo, adoro das canetinhas, esse termo, eu gosto muito dele. Adoro esse termo de lateral construtor. Agora você vê que tudo assim, uma questão de sorte, entre aspas, de oportunidade, etc. O Felipe passou o ano todo observando mais o Everton do que o Lohan, do que o Matheus Gonçalves, que já estavam lá com o Tite no time de cima. Ele está aí há 7 jogos. Sim. Ele, desde janeiro, ele é técnico, né? O Felipe terminou o ano passado, Sim. Então ele trabalhou esse ano todo com esses meninos. E principalmente com esse. Então ele já deve ter usado o Everton em várias situações ali. Primeiro volante, segundo volante. Imagina o destaque que ele não era no time de baixo. Mauro, só para peço perdão, desculpa. Sim. É o Rafa Marques que está nos assistindo. Beijão, Rafa. Ele falou assim, ele foi no jogo contra o Grêmio. Ele fez a jogada toda e o Felipe Tereza fez o gol. Sobre o Everton. Sim, mas beijão pro Rafa Marques, que craque. Beijo, um abração. Só que no último jogo ele errou uma bola que resultou num gol contra o Flamengo e ficou aquele problema, né? Será que o Felipe vai ter coragem de colocar? A torcida, na hora que olhar na escalação, falou, pô, esse cara aí não. Fica marcado. Gente, o Andréas Pereira está de volta na seleção. Pô, ele errou pro Flamengo. Perdeu uma Libertadores, aí você vai... Final de Libertadores. Final de Libertadores, aí você vai crucificar o cara. Acabou a carreira do cara, não. Vai ficar marcado? Vai. Como o Davidson ficou positivamente, ele ficou negativamente. E esse menino aí... Imagina quantas vezes que o Zé não errou, era para bater na canela direita, ele deu na canela esquerda do cara, ele errava só de canela. Mas, enfim, é crescimento. E ele tem, eu não tenho a menor dúvida, toda a confiança do Felipe, que trabalhou com ele o ano inteiro. O Felipe não trabalhou com outros jovens que já estavam lá com o Tite. Estou citando 2 que hoje estavam no banco lá, o Matheus, que o Tite usou, o Gonçalves, o próprio Lohan e tal, outras funções. Mas, enfim, esperava-se isso que o Zinho falou. Pô, quando ele foi para volante, que o Pulgar estava fora ou estava em baixa, todo mundo falou que o Flamengo tinha achado o melhor volante do Brasil, que também vai muito bem na zaga. O Léo Ortiz foi lá como zagueiro. Mas, então, o jogo de hoje, achei corajoso, mas imaginava o Ortiz e o Davi Luiz lá atrás, o Fabrício Bruno, ainda tinha gente para pôr de zagueiro. Então, acho que muito mérito do Felipe Luiz. Então, muito mérito disso, e isso só acontece porque ele passou o ano inteiro perto desse Everton. Ele trabalhou o ano inteiro com ele confia, sabe? Legal, assim, que o Felipe tem deixado, sem querer, não é uma coisa provocada. E não que ele abafou no jogo, que ele foi o melhor jogador. Não, mas deu contra o recado. Mas exatamente. E como o Pulgar vai voltar na partida decisiva, na finalíssima do domingo que vem, a parte dele tá feita, né? Eu costumo dizer que o jogador de futebol tem um trabalho privilegiado. O jogador de futebol, ele tem um privilégio muito grande, né? Primeiro, nas questões do dia a dia, salariais, que eu acho que é um privilégio que o jogador de futebol tem, mas como ser humano, né? Eu falo como pessoa, o jogador de futebol tem esse privilégio de... Ele erra na quarta, mas ele pode consertar no sábado. Ele pode evoluir na próxima quarta. Eu acho que, assim, o futebol vai além, né? Eu costumo dizer, e aprendi isso com os meus amigos e com os caras que eu convivi, é que, assim, a vida ela é feita de momentos, entendeu? Você tem que construir esses momentos, tanto os momentos bons e os momentos ruins. Só que você aprende mais nos ruins, dependendo de como você encara a vida, né? E quando você tem pessoas ao lado que são pessoas positivas, que estão ali realmente para te orientar, e eu acho que esse é o caso do Felipe, porque ele deixa muito claro isso desde o começo, que ele quer, que ele deseja dos jogadores, e provavelmente é o cara que chama do lado, conversa, mostra, fala, tal. Isso não tem por que dar errado. Não tem por que dar errado,
né? Então é um ambiente positivo, é um ambiente legal e o jogador tem que aproveitar. A gente está falando aqui sobre estreia e eu estou voltando no tempo, né? O Mauro falou sobre, provavelmente ele errou, né? Uma canela, outra e tal. No meu primeiro jogo, eu assisti hoje o jogo recentemente, né? Tecnicamente eu fui péssimo, porque eu errei muitas coisas. Eu era novo, não sabia, eu treinei na terça-feira e fui jogar no sábado. Eu conheci o Rivaldo, Viola, os caras na terça-feira. Na quarta-feira eu treinei a primeira vez como titular. E no sábado eu joguei, ou seja, eu não conhecia ninguém, né, no campo. Fora a ansiedade que você devia estar, né? Só que assim, o Mário Sérgio falou assim, você não deixa o Marco Antônio Boiadeiro jogar. A minha função, a primeira função, eu vou amassar o Marco Antônio Boiadeiro. Ele vai pegar na bola e eu vou atropelar. Mas era isso que eu tinha na minha cabeça. E eu tinha que fazer isso. Para mim, um erro de passe, tanto faz, que eu vou correr atrás, vou roubar essa bola, daqui a pouco eu acerto. Agora, o Marco Antônio Boiadeiro não vai pegar na bola. E assim, são funções que com o passar do tempo, com o dia a dia, com o convívio com os jogadores, com você tendo os desafios, o Zinho pode ter tido isso, que acho que o Zinho, na época do Zinho, com todo respeito, tá, vovozinho, não tô te chamando de velho, não é isso, pelo amor de Deus. É porque na nossa época... Eu sou mais velho que você mesmo. Não, porque na nossa época não tinha VAR. Os jogadores de hoje têm uma tranquilidade para jogar, na nossa época não tinha. Era a gente querendo dar pancada nos jogadores que estavam subindo. Quantas e quantas vezes eu fui afrontado, moleque, eu vou te matar. E aí vinha a turma do peso pesado, Viola, os caras vinham para me ajudar. Mas assim, hoje é importante que esses meninos eles possam errar e acertar, né? E aproveitar, porque passa tão rápido, Prião. Passa muito rápido. Eu joguei 16 anos como profissional, eu lembro do meu primeiro jogo e do último. Foi assim, ó. Eu lembro da Olimpíada de 96 com o Mauro. Sim. De Atlanta, com você, né? Então, assim, esses meninos são privilegiados. Eles precisam entender isso. Mas quando você está dentro do campo, quando você está dentro desse ambiente, você não percebe. Você só vai entender quando sair, igual a escola, sabe? Vamos chamar o Pedro Henrique Torre, agora que vai falar direto do vestiário, da área de zona mista do estádio do Maracanã. Uma última coisa sobre o Felipe, que não parece ser aquele treinador que faz questão absoluta de assinar, né, de mostrar o trabalho dele, de, enfim, a do Wesley mesmo inventar a bola. Foi legal a do Wesley, ele falar quem é que fez o Wesley. Ele foi fundamental. Foi legal, tal. Isso, e mesmo assim, o Felipe, nesses 7 jogos, a gente consegue... Mas eu discordo dele. Você acha que o São Paulo não teve tanta responsabilidade, Zinho? Não, pode ter dado orientações, normal, é o treinador do time. Mas quem bota ele para jogar agora é o Felipe Luiz. O Varela era o titular do Tite. O Varela é jogador da seleção do Uruguai. Então quem coloca ele para jogar, dá moral, tem jogadores. O Léo Ortiz jogar de zagueiro é ele. Sim. O Gabigol voltar pro time é ele. Botar um garoto numa decisão contra o Atlético Mineiro com 70 mil pessoas no Maracanã, botar um moleque, você podendo colocar o Fabrício Bruno, que há pouco tempo estava na seleção brasileira. Então é ele. Ele não quer puxar para ele a moral, mas eu tô dando a moral pro Felipe Luiz. É mérito dele. E para dar mais um pouquinho ainda de moral pro Felipe Luiz, a gente lembra de como o Flamengo se classificou para a final, jogando desde os 27, né, do primeiro tempo na Neoquímica Arena, com um jogador a menos, e ele fez a substituição improvável. Sim. Ele mostrou ali que é possível ser corajoso sacando um atacante, né? Porque se ele perde ali a classificação, ia sobrar totalmente na conta dele e aliviar até o Bruno Henrique, que havia sido expulso. É isso aí, nação! A imprensa esportiva rasgando elogios mais uma vez para Felipe Luiz. Zinho, o mérito todo é dele. É isso aí. Deixe seu comentário aqui. O que você acha do trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo, hein? E deixa aquele like maroto que fortalece o canal. E se inscreva para receber todos os dias vídeos aqui do Mengão. Eu fico por aqui. Até a próxima e valeu!